Porque, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar sons no Allegro, que é um recurso bem interessante para se colocar nos seus jogos, dá realmente uma nova vida no jogo, fica totalmente diferente com som. Para esse vídeo eu vou usar um efeito sonoro e uma música, certo? Eu já tenho os arquivos aqui. Então, eu tenho que ressaltar que o Allegro 4 ele tem umas certas limitações com relação aos formatos de arquivo de áudio. O Allegro 5 ele já tem um suporte lá, o GG, MP3 eu acho, não sei. Mas no 4 ele só tem suporte a formato Wave e formato MIDI, certo? O Wave é som digital, mas ele não tem compressão, certo? Então se você quisesse, por exemplo, colocar uma música, pegar, sei lá, uma música aí em MP3, você teria que converter para Wave e daria um negócio enorme. Tipo, uma música de 3 minutos, sei lá, daria uns 100 mega. Então, ele realmente ele é mais para efeitos sonoros, certo? Então, ele aceita uma certa variedade de sons legais e fica bom com efeitos sonoros. Já o MIDI, ele é teoricamente para ser as músicas de fundo, certo? Então, na verdade, você pode ver que ele é um arquivo bem pequeno, 6.26 kilobytes. E ele, na verdade, ele não contém a música, certo? Ele só contém como se fosse uma partitura digital. E o hardware do seu computador sintetiza isso aí no som que toca, certo? Então ele não tem realmente a música. Ah, então esse aqui, ele é feito para ser a música de fundo, mas ele é meio limitado, certo? O som dele é daqueles meio antigos, sabe? Tipo aqueles jogos Pac-Man, antigão. Então não é um som lá muito variado, mas deve dar para a maioria dos seus jogos. E aí o Wave você usa para efeitos sonoros. Você pode usar o Wave para música também, mas sei lá, vai ficar bem grande. Enfim, eu já tenho aqui os arquivos, né? Efeito.wave, música.midi. Se você não tiver nesse formato, você vai ter que converter depois, a seu jeito aí. E aí, o que eu vou fazer aqui para inserir nesse programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de carregar as músicas e tudo mais, é instalar o áudio no Allegro, certo? E você faz isso chamando a função install sound, e ela leva como parâmetros, primeiro, o driver de som digital, Wave, né? Então, Digi, e aí você já vai aparecer aqui, né? Você bota aqui o Digital Auto Detect para pegar na maioria dos computadores. O segundo é o drive do MIDI. Então você bota MIDI, aí Auto Detect. E o terceiro você deixa como null, que é um parâmetro para compatibilidade com versões mais antigas do Allegro. Então você não vai usar isso aí. Então é só isso. Instalar o som, bota aí os drivers de áudio, deixa como automático e pronto. Pronto, agora que a gente já instalou o som, a gente vai precisar carregar os arquivos de som no nosso jogo, certo? Da mesma forma que a gente fazia com os sprites, os bitmaps, a gente vai fazer com os sons agora. Então eu criei aqui um espaço só para isso. Então veja bem, o Allegro ele tem esses dois tipos de som. O Wave, de efeito sonoro, é o sample. Sample, sample. Vou criar um ponteiro para sample, igual o ponteiro para bitmap. E a música de fundo é MIDI, então tem esse formato aqui, MIDI, certo? Nesse caso, no caso desse programa, eu vou carregar dois só, né? Um efeito sonoro e uma música. Então, o efeito, eu vou colocar efeito bem nada original isso aí. E o MIDI eu vou colocar música. Legal. E agora como é que eu faço para carregar esses ponteiros aí? Eu vou fazer bem parecido com o que a gente fez com o bitmap até agora. Então a gente vai receber o retorno dessa função que vai carregar um arquivo externo e mandar esse ponteiro, esse endereço aí alocado, né? Então você chama a função load sample, e aí ela só recebe o parâmetro a string representando o nome do arquivo, né? Que no meu é efeito wave música MIDI, né? Então efeito.wave. Só isso. E no MIDI você faz load MIDI. Opa, load MIDI. E aí você coloca aqui música.midi. Pronto, só isso. E agora lembrar sempre de destruir, né?
Então aqui eu vou chamar a função destroy sample, que é o efeito, e destroy MIDI, que é a música. Então você pode ver que é bem simples. Se você aprendeu a mexer com beatmap, você vai aprender a mexer com os sons bem simplesmente. E agora, como é que a gente faz para tocar as músicas, certo? Bom, quando você for tocar as músicas, você tem que ter sempre cuidado de tocar a música apenas uma vez, certo? Porque seu jogo vai estar rodando aqui num laço, certo? Então, a cada iteração, se você for tocar a música, o que vai acontecer é que vai ter um chiado, porque ele vai ficar tocando repetidamente a mesma música. Ele não termina de tocar e aí ele começa a tocar de novo, certo? Então, em vez de ter um som só, você vai ter um chiado incompreensível. Então, você tem que ter sempre esse cuidado de tocar uma vez, certo? Então, primeiro eu vou tocar o efeito sonoro para vocês verem como é. Eu criei aqui uma variável para o estado anterior da tecla espaço, que vai funcionar da mesma forma que eu fiz no vídeo passado de teclado, certo? Sendo que aqui, em vez de criar um array para todas as teclas, eu criei só uma variável para guardar o estado de uma tecla só específica. Eu só vou usar uma nesse exemplo. E aí, aqui na entrada, né, eu só estou pegando o valor, né, e depois atualizando. E aí eu tenho a diferença dos valores. Eu estou fazendo isso porque para evitar o vazamento da tecla, certo? Como eu falei, eu tenho que me certificar que a música só vai tocar, que o efeito só vai tocar uma vez, certo? Se a tecla vazar, ele vai continuar detectando que eu estou pressionando a tecla, mesmo que eu não esteja. E aí ele vai continuar tocando, então vai dar uh, um chiado um pouquinho, mesmo que seja um pouco, mas vai ficar. Então eu tô fazendo isso aqui para me certificar de que ele vai tocar só uma vez. Vai ser só na hora que eu apertar que ele vai tocar. Então eu vou fazer que se ele apertar o botão, ele toca o efeito sonoro. Nesse caso aqui é um efeito sonoro de pulo do Super Mario. E a música é o tema do Super Mario Bros. Então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no vídeo do teclado, né? Então se o estado anterior ele foi igual a zero, né? Ou seja, antes não estava pressionado e agora está pressionado, ou seja, que acho que não, desculpa, space foi diferente de zero, né? Ou seja, agora está pressionado. Legal. Se eu acabei de apertar o botão, então eu vou querer tocar a música. Então, como é que eu faço para tocar a música? Desculpa, a música não, o efeito sonoro. Você chama a função play sample, e aí os parâmetros que ela leva são, no caso, o sample que você quer tocar, então efeito, o volume, que vai de 0 a 255. Então, se você colocar 0, obviamente, não vai ter som nenhum. Se colocar 255, vai ser o som máximo. Vamos deixar 255 por enquanto. Depois tem esse pan aí, que realmente eu não sei direito para que serve. Eu já tentei colocar no 0, no 255, mas eu não vi alteração nenhuma. Então, eu sempre deixo 128. Você pode botar aí o valor que você achar melhor. Enfim, eu deixo na média. O próximo parâmetro é a frequência, certo? O padrão é 1000, que ele vai tocar o seu sample normal. Mas você pode variar isso aqui. Se você colocar 2000, por exemplo, ele vai tocar com o dobro da frequência, ele vai ficar o som mais rápido. Se você colocar 500, sei lá, ele vai ficar mais devagar, vai ficar bem devagar, tá ligado? E o loop é se você quer que o efeito continue tocando repetidamente, certo? Se você colocar, ele vai ficar. Quando ele acabar, ele toca de novo. Nesse caso, eu vou botar falso, né? Que é um efeito sonoro que não se repete. E aí, é só isso. Quando eu rodar esse programa, ele deve tocar o efeito sonoro do pulo quando eu apertar o espaço. E aí deve dar para ouvir aí. E quando eu aperto o espaço, ele toca. Você pode ver que ele toca só uma vez, né? Enfim, beleza. Como é que eu faço para tocar a música, certo? A música, geralmente, você vai querer que toque em loop. Ou então você vai querer que, quando acabar uma música, passe para outra, esse tipo de coisa. Geralmente, é bom você começar a tocar a música antes de entrar no laço, certo? Para ele não ficar tocando, tentando tocar toda vez.
Para tocar o MIDI, ele é bem mais simples que o sample, ele não tem muitas opções que você pode fazer aí. Você simplesmente chama Play MIDI e aí você coloca o nome do MIDI que você quer, música, e aí você coloca se você quer loop ou não. Então nesse caso eu vou colocar True, porque eu quero que a música de fundo fique se repetindo, certo? E para parar a música você chama a função Stop MIDI. Stop MIDI. E aí você não precisa colocar o nome do MIDI que você quer aqui, porque basicamente o MIDI ele foi feito para ser a música de fundo, certo? Então a música de fundo só pode estar uma tocando de cada vez, certo? Então o MIDI ele só aceita um MIDI tocando por vez. Então se tiver tocando essa música aqui, quando você chamar Top MIDI, ele para que estiver tocando, que é essa. E aí você pode tocar outra, sei lá. Já o sample não, sample você pode tocar vários ao mesmo tempo. E ele não tem problema com isso aí não. Então, nesse caso aqui eu não precisava chamar Stop MIDI para ele parar, porque meu programa vai finalizar aqui, ele pararia mesmo. Mas, por exemplo, eu estivesse saindo dessa tela indo para outra, sei lá, eu poderia parar a música, né? E na outra tela começar a tocar outra música diferente, sei lá. Enfim. Então, quando eu rodar isso aqui, ele deve tocar esse MIDI aqui. Legal, tá tocando a música. Você pode também pausar e voltar a tocar a música, certo? Sem parar de vez. Você chama a função MIDI, MIDI pause, e aí ele obviamente para o MIDI que está tocando no momento. E também tem a função MIDI resume, que aí ele volta a tocar a música que estava tocando antes e foi pausada. Isso é basicamente isso. Tem também a função set volume. Set, desculpa, volume. Ele recebe um volume para o MIDI e um volume para o digital, né? Se eu colocar aqui, sei lá, 255, 255, eu acho que é isso. E ele seta o volume do MIDI e do digital, você pode alterar. Porque o digital, no caso, você pode mudar aqui quando você for tocar a função, certo? Mas o MIDI, ele não, você pode ver que ele não tem aqui uma opção para volume. Então você tem como alterar esse volume aí. Enfim, é só isso. Não tem muita coisa não para falar de música. E por enquanto é só. Tchau.